Bom dia a todos, novamente estou aqui com você para falarmos sobre um assunto muito importante que é a dependência química. Saliento que durante o ano de 2019 estarei aqui mensalmente para tratarmos de algum assunto de relevância em termos de saúde mental. A dependência química, ela é uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E o tratamento precisa ocorrer até o final da vida daquele indivíduo. Muitas são as causas da dependência química, eu gostaria de ilustrar algumas, como por exemplo a curiosidade do jovem e muitas vezes a pressão de um grupo para aquele indivíduo experimente ou faça uso e nesse processo de experimentação e uso, a dependência ela pode vir a ser instaurada. Muitas vezes existe uma fragilidade emocional muito grande, uma dificuldade de lidar com problemas, dificuldade de lidar com frustrações, que faz com que aquela pessoa venha a utilizar a substância como uma válvula de escape. O que é importante refletir é o quanto a bebida alcoólica e o quanto o cigarro acabam abrindo portas para o uso de substâncias que podem danificar o nosso organismo de uma maneira muito mais rápida. Quando falamos da dependência química, falamos no uso de substâncias ilícitas. Não me refiro aqui ao uso de substâncias lícitas, apenas as ilícitas como maconha, cocaína, crack, heroína, por exemplo, entre outras que estão por aí. Quando essa substância adentra o nosso organismo, ela vai atuar no nosso cérebro, no sistema límbico, e vai provocar no nosso organismo um grande sentimento de prazer. Quando eu falo de válvula de escape, é justamente esse prazer que faz com que toda a tensão que nós tínhamos, as situações que nós acreditamos naquele momento que não damos conta, ela é totalmente desviada porque a minha atenção está naquele prazer que eu também não dou conta de sentir. Com o passar do tempo e com o uso frequente da substância, nós vamos aumentando a nossa tolerância, ou seja, o usuário ele precisará de mais substâncias num menor espaço de tempo para que o organismo provoque aquela mesma sensação de prazer. E aí nós podemos dizer que realmente a dependência ela começa a ser instaurada, principalmente quando aquele usuário ele começa a perder o controle do seu ambiente familiar, ele começa a perder o controle do seu ambiente profissional, da sua rotina, passando a viver em função daquela substância. E com isso vai ocorrendo o quê? A migração de uma substância X para uma outra substância Y que possa provocar um prazer maior, e com isso aquele indivíduo ele fica totalmente dependente, a sua vida começa a girar em torno daquela situação, daquela substância. E dentro do contexto familiar ocorre uma desordem muito grande. A família em um primeiro momento ela pode negação como mecanismo de defesa, porque é muito difícil enfrentar essa dificuldade, esse problema. Num segundo momento, a família reconhece aquela dificuldade. Ela começa a se questionar: aonde eu errei enquanto familiar? O que eu deveria ter feito para impedir aquele problema? E muitos familiares, alimentados desta culpa, desta responsabilidade, acabam também alimentando um processo de codependência. Elas anulam a própria vida em função daquele problema, daquela dependência vivenciada por aquele familiar. Em outras situações, aquele dependente ele passa a ser um bode expiatório.
Ou seja, você é o culpado, olha o que você fez com a sua família, nós não merecíamos isso. E nas minhas palestras, vivência minha, com este público, em muitos momentos, conversando com eles, eu percebi uma forte culpa, uma forte responsabilidade, sem falar numa autoestima muito rebaixada, se sentindo realmente a parte da sociedade e a parte do ambiente familiar. Por isso que quando falamos de tratamento, considerando os estágios de mudança, é importante que aquele indivíduo realmente esteja implicado com o tratamento, esteja implicado com o seu processo de mudança, porque não é fácil. Não é fácil sair de uma dependência química. É doloroso não somente para ele, como para o familiar. É importante que exista um trabalho multidisciplinar, ou seja, o processo terapêutico, quando aquele indivíduo está querendo realmente sair daquela situação, porque antes desse processo, enquanto ele está em lua de mel com a substância, o trabalho terapêutico ele não vai conseguir ser eficaz. Ao mesmo tempo, é importante que exista uma terapia medicamentosa e, por que não, um pilar onde ele possa trabalhar a sua estrutura espiritual. Estou falando de espiritualidade, ou seja, que aquele indivíduo possa trabalhar a sua fé. Espiritualidade, no que eu tento explicar como fé em algo que seja físico ou metafísico, mas que esta fé possa ajudá-lo no seu processo de mudança. Acreditar no terapeuta, acreditar no médico, acreditar na família, acreditar nele mesmo, acreditar em Deus, não importa. Mas a fé nesse processo, ela também pode ser um pilar que pode contribuir muito para aquele processo de recuperação. Mas é importante que a família também se trate. É importante que a família busque ajuda. Por quê? Porque 95% dos tratamentos, eles infelizmente naufragam por falta de apoio daquele ambiente familiar. É um desafio para a família, é um desafio para que todos se impliquem e todos abracem aquele processo de melhora. Quando o dependente químico ele está muito debilitado, existe o trabalho de acompanhamento terapêutico, onde o terapeuta ele atua no ambiente daquele indivíduo, fazendo com que ele, aos poucos, se fortaleça, adquirindo autonomia para conseguir lidar com a sua vida, com o seu dia a dia, de maneira mais independente. Mas diante dessa situação, não deixe de procurar ajuda. Quando eu falo em trabalho multidisciplinar, eu estou falando de unir forças com várias áreas da saúde. Para quê? Para que o sucesso no tratamento possa ocorrer. Uma única frente de tratamento pode dar certo? Pode. Mas é muito importante unir forças, porque a medicação ela é importante, porque o processo terapêutico também é importante. Por quê? Porque se nós estamos falando de um contexto onde existe um pilar de espiritualidade, também é importante fortalecê-lo. É importante recorrer a todos os mecanismos que possam de fato fortalecer aquele indivíduo. Porque é um processo difícil, é um processo que exige muito, não somente do dependente químico, como do familiar. Mas é um processo que, caminhando juntos, é possível vencer. É possível voltar a ter uma vida normal. É possível voltar a ter uma vida repleta de atividades, mas é um dia de cada vez. É um dia de cada vez, vencendo os desafios internos, vencendo as nossas más inclinações, vencendo a nós mesmos. E nós temos que perceber que diante dos desafios que a vida nos apresenta, nós temos forças para vencer e seguir adiante. Beijo no coração de vocês, até a próxima.